Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 33 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive com áudio como uma forma de ajudar a todos aqueles que estudam ou produz o áudio. Como sabemos, aqui no canal fizemos diversos estudos sobre a equalização, tanto corretiva como a criativa, mas eu creio que ficou faltando algumas coisas, tendo em vista a quantidade de e-mail que eu recebo com dúvida sobre esse assunto. Então, senhores, resolvi hoje trazer o tema procurando mostrar o assunto de outro ângulo e creio que desta forma não vai mais existir dúvida. Como sabemos, na fase da edição, ao qual nós vamos fazer a equalização, nós, como já foi dito, realizamos duas formas de equalização, que é a criativa, que é aquela que acentuamos as fundamentais da frequência com a finalidade de sobressair dentro da mix, aquela peça. E a corretiva, que como o próprio nome já diz, tem a finalidade de corrigir uma determinada área de frequência de uma peça para que ela possa harmonizar ao grupo de peças dentro ali da mix. Embora essas duas formas de equalização tenham nomes diferentes, elas têm os mesmos processos na edição, que uma está interligada à outra. Então, resumindo, como nós já estudamos aqui no canal sobre a equalização em diversos vídeos com vários temas, a minha intenção aqui hoje não é falar sobre a equalização como um todo. Exemplo, eu não vou falar sobre os tipos de equalizadores, as formas de filtro ou sobre o processo da audição humana com relação às bandas de frequências, mas sim eu quero enfatizar a equalização corretiva na forma da edição profissional, ou seja, as regras que, se não forem seguidas dentro da equalização corretiva da edição, você não terá êxito na mixagem final. E nós, como sabemos, numa mix haverá vários instrumentos ao qual cada um terá sua área de atuação dentro do campo de frequência. Isso nós já estudamos aqui no canal. E também nós estudamos que haverá momento que teremos dois instrumentos trabalhando na mesma área de frequência, o que vai ser um problema para a edição. E é sobre esses assuntos que eu vou mostrar hoje sob um outro foco, um outro ângulo. E por essas e outras razões, ao qual nós veremos aqui hoje, o ideal ao fazer uma mix, só tem que botar isso na cabeça, é que os senhores têm que conhecer a área de atuação das frequências de cada instrumento dentro daquele projeto. Isso seria essencial, mas às vezes nós não temos esse processo todo de guardar isso na cabeça, mas nós veremos metodologia que vai ajudar bastante nessa edição. E para que a aprendizagem aqui fique melhor, eu vou abrir o Sonar, mas lembrando que todos os processos que eu vou demonstrar aqui têm a mesma função em qualquer DAW, como eu sempre falo, seja ela Pro Tools, Nuendo, Cubase, Studio One, etc. Eu vou abrir aqui o Sonar, mas todo o processo que vão ver aqui serve para qualquer DAW. Então já estou aqui com o projeto aberto e como nós podemos ver, e é comum, dentro de um projeto vai existir várias peças que compõem aquele projeto. E cada peça, como já dito, haverá um campo de frequência a qual ele vai atuar. Então nós temos aqui vários, vou abrir o console, temos várias peças. O bom seria que nós soubéssemos cada área de frequência de cada peça contida naquele projeto, como no meu caso que eu soubesse cada área de frequência que atua, porque assim eu poderia reduzir ou atenuar a área que não fosse necessária e acentuar as áreas que enriquecer aquela peça. E para isso, já que não guardamos na cabeça, muitos o que fazem? Colocam um analisador de espectro, como eu coloquei dois aqui. Como exemplo, os senhores vão usar o analisador de sua preferência e vou aqui tocar, por exemplo, esse contrabaixo. E nós aqui vamos ver a área de atuação desse contrabaixo ou de um violão. Ou eles em conjunto. Vamos ao outro analisador. E uma outra situação que completa o analisador de espectro é a tabela de frequência dos instrumentos. Nós usando as duas ferramentas, nós vamos conseguir ter um êxito bem aprimorado do que sair dando chute, Vamos por achismo. Assim não, nós vamos saber, mas nem sempre nós temos essas ferramentas ao nosso alcance. E é sobre isso que nós temos que falar aqui agora. Por quê? Vai ser nesse momento que devemos ter alguns conceitos básicos gravados em nossa mente para que possamos realizar uma edição, ou melhor, uma equalização consciente, ou pelo menos perto da perfeição. Se os senhores tiverem algum conceito, como eu vou dizer aqui, guardado, porque é impossível guardar
toda a gama de instrumentos que existe no mundo. Fica difícil. E nem sempre tem uma tabela ao nosso alcance. Então, nós temos que ter conceitos que eu vou explicar passo a passo agora. Então, a primeira coisa que você deve ter na sua cabeça é saber a consequência de cada área de frequência dentro da mix como um todo. Já que você não consegue guardar de cada peça, vai saber como um todo. E essas áreas são distribuídas em 5 partes dentro da banda de frequência. A primeira parte, que é a low end, esta área é de atuação do subgrave e grave, que numa forma universal ela se finaliza em 125 Hz. E a edição nessa área requer um bom senso instrumental e vocal para que o corte dessa área de frequência seja preciso. Porque, como sabemos, já estudamos aqui no canal, essa área tem como a finalidade de sentir. É aquilo que você está na frente daquela retreta lá, que tá aquele carro de som, fica aquele pum, pum, batendo no seu peito. E não ouvir. E nós editamos em certa parte para ouvir. Esse sentir que acontece lá nos carros de som é porque há um aumento ali manualmente de subgrave e de grave. Assim, o corte vai depender da tipologia de cada instrumento. E isso vai depender dele se ele é mais grave, se ele é mais pro médio, grave médio ou mais pro grave agudo. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, o contrabaixo. Vou abrir aqui o Plochênio, já que já decide isso dentro do sonar. E os senhores notem aqui o que eu fiz. Aqui, nesse caso, eu deveria fazer um corte até 40, como ele foi feito. Por quê? Essa área não há necessidade. Os senhores notem que eu abri um espaço aqui, qual eu vou falar mais na frente. Não quis colocar o kick nessa situação aqui, que eu poderia usar o kick, que é o pedal do baixo, para acentuar. Eu não quis acentuar, eu quis mesmo a parte da tônica, as fundamentais do baixo. Ou como no caso, então fiz esse corte, o que importa aqui não é nada para cá, é aqui. Não vamos misturar as coisas. É o corte, eu fiz um corte até 40. Por quê? Esse instrumento é de uma tipologia grave, então eu não posso sair cortando grave, que eu estaria cortando a fundamental, embora a fundamental desse instrumento está aqui na casa dos 80. Veja agora, vamos botar aqui outro exemplo, um vocal. Vamos ver aqui se eu acho o vocal. Vamos ver o vocal. Vamos ver aqui um vocal de back vocal. Veja que aqui, vamos ver onde eu fiz o corte. Eu fiz o corte cá em cima. Falei, poxa, mas aqui não fica a área da tônica da voz? Por que eu cortei a área da voz aqui do vocal? Por quê? Aqui é onde fica a tônica das vozes. E, logicamente, se ele é um back vocal, ele não há necessidade de sobressair demais. Ele está ali para fazer uma base. Já que ele é base, eu fiz esse corte tão acentuado dessa área. Peguei, inclusive, não só a área do low end, né, a área dos graves, mas vim subindo também mais para cima. A segunda área das frequências é a low mid, que logicamente ela vai se iniciar onde terminou a outra, que é em 125 Hz, indo até a 500 Hz. Essa é a área mais problemática dentro de uma mix ou dentro de um projeto. A razão disso é que a maioria dos instrumentos abrange a esta área. Eu vou aqui mostrar aqui com o analisador e veja, eu vou tocar a música aqui. Vamos botar o piano, tá aí, ó. Tá ele aqui no meio. Vamos passar por esse violão, ó. Ó, string. Ó. E veja como ela lota, ó. Então, esta é uma área que, quando não é bem cuidada, terá como consequência uma mix abafada e vai sumir instrumento pelo cancelamento de fase. Assunto que já estudamos aqui no canal, não vou falar disso. Por esta razão, a necessidade de ter em mente o conhecimento básico de algum instrumento. Por exemplo, eu tenho aqui o contrabaixo. O que eu fiz aqui, ó? Nessa parcela, eu peguei o contrabaixo aqui, ó. E vamos aqui ver que edição que eu fiz. Notem que eu fiz o quê? Cortei essa área, porque o contrabaixo não necessita. Isso é o quê? Para abrir espaço para uma guitarra, para um vocal. Isso que é feito. Então a gente temos que ver essa parte. E isso, na cabeça da gente, pensar, pô, o contrabaixo é grave, ele não precisa disso. Como outros instrumentos. Acentuaria também essa parte do bumbo, por exemplo, também, como um exemplo. Assim, nós temos que atenuar o máximo esta área para que os instrumentos que realmente precisem atuar dentro desse campo de área funcione de forma contente, senão ele vai se embolar, vai se misturar a instrumento. Isso que é a equalização profissional, essa preocupação. E essa área é uma área que temos que ter cuidado. Podia ser bom
ter sempre a tabela de frequência dos instrumentos junto com o analisador. Mas eu estou dando aqui essa demonstração de conhecimento, onde que a gente tem que ter mais cuidado. Se os senhores não têm, então os senhores vão nessa área de certo instrumento que ele seja, por exemplo, grave, ou instrumento que seja agudo, como é os pratos, e fala, pô, eu acho que esse instrumento, eu acho, né, pelo raciocínio, ele não precisa. E vem acentuando naquela área e vai vendo o comportamento daquele instrumento, se ele está perdendo timbre, se ele está perdendo seu volume, seu sabor, sua dinâmica. Não está? Acentua, porque os senhores vão precisar de abrir espaço para que outros instrumentos que realmente necessitem trabalhem nessa área de forma bonita, como a mix harmônica. A terceira área é a mid-range, que situa entre 500 a 2 kHz. Esta é uma área em que muitas peças a subtônica se situa, como é o caso de um piano, de um vocal, que nessa área que você vai trazer o piano mais para frente, é nessa área que você vai dar mais sentido, interpretação, mais claridade a um vocal, por exemplo. Então, você tem que sempre procurar fazer aquela acentuação, às vezes, numa área que não esteja congestionada. Por exemplo, o bumbo está congestionado numa outra área. Você vê uma área mais de clareza e bote aquela área. Não colocando aquela, quando dois instrumentos estão conflitando, se situando dessa forma, os senhores, logicamente, às vezes há necessidade de mudar a tônica, outras vezes os senhores podem mudar a subtônica, lá na frente, aquela área que dá a clareza ao instrumento. Como no caso aqui, nós podemos ver que no piano, eu vou procurar aqui o piano base, e vamos ver o que eu fiz nesse piano base. Veja que eu atenuei mais toda essa área aqui, desacentuei aqui essa área aqui congestionada um pouco, dei um pouco nos graves do piano e acentuei mais aquela área e descongestionei essa área central que eu falei que era a área anterior. Então vê que essa é uma área para dar claridade, uma área boa para isso nos instrumentos, mas não é saindo fazendo isso com todos os instrumentos, que não vai tirar o congestionamento do meio e vai passar mais para frente. Isso é com bom senso. A quarta área é a mid-range, que fica entre 2 kHz a 8 kHz. Nessa área fica a fundamental de instrumento com base para o agudo, como é o caso dos pratos. Se você quer dar um destaque ao kick, né, ao pedal do bumbo, é nessa área. Aos solos de piano, que geralmente faz aquele solinho mais agudo. Então, nessa área se situa toda essa parte das fundamentais de certo instrumento. Então, o cara tem que pensar, pô, o instrumento está mais para o agudo. Então, já com o analisador de espectro já vai vendo isso. Mas é uma área que necessita também de alguma cautela ao acentuar esta área de frequência, como no caso, por exemplo, do vocal. Por quê? Esta área dentro do vocal é que fica situado o quê? Os artefatos, como a respiração, fica... E o acentuamento dessa região trará esses artefatos, como no caso a respiração, para uma forte evidência. Por isso nós temos que ter cuidado, por exemplo, no vocal, ao mexer com isso, ou ao acentuar essa frequência. Então já sabemos que essa frequência é mais para o instrumento que agudo. A quinta e última área é a high end. Ela começa logicamente em 8K e vai percorrendo para cima toda a área. Esta área vai evidenciar os instrumentos com base mais bem aguda, como no caso realmente dos pratos. Por quê? Ela traz mais para frente, ela dá mais colorido aos instrumentos mais agudos dessa área, que às vezes começa lá na base da mid-range e cai aqui na high-end. Então, se você fizer evidência muito dessa região, então você vai acentuar e vai dar um poder muito agudo à mix. E você dando muito poder agudo à mix, você vai sufocar a parte do poder do grave e vai desbalancear sua mix, porque ela vai se tornar muito aguda. E ela tem que ter esse balanço dos graves em maior poder, né? Que o grave é o poder da música, e a parte do high-end, dando esse balanço de contrapeso, né? Que é o então, cuidado para não evidenciar demais os instrumentos que têm base nesta área de frequência. E como nós pudemos observar até agora nesse estudo, o que é preciso é ter consciência sobre o papel de cada peça dentro da mix daquele projeto, né? Sabendo pelo menos assim, isso aí qualquer criança sabe diferenciar, o instrumento é mais para a área aguda, o instrumento é para pelos médios, ele está mais no meio, o instrumento é mais grave, pelo menos essas 3 áreas de frequência já tendo na cabeça, seguindo esse parâmetro que eu falei aqui, já vai melhorar e muito profissionalmente a sua mix. Então, devemos ter isso na cabeça. Dessa forma, você vai fazer a edição destacando as
peças necessárias e acalmando as peças de fundo. E para finalizar esse estudo, entraremos na área das frequências fundamentais e harmônica, porque esse conhecimento que vai dar toda a chave para a edição perfeita baseada ao estudo que eu fiz agora há pouco. Como já estudamos aqui, a frequência fundamental é aquela, logicamente, ao qual o som nasce, por assim dizer, né? Chamada também de tônica. E como o som, como sabemos, se propaga através da vibração. Um bom exemplo é aquela pedra que você joga na água, né? Tem aquela primeira onda onde bateu a pedra e vai se criando várias ondas devido à vibração da pancada da pedra na água. A frequência fundamental, igual a água lá, cria subfrequências denominadas de harmônico. Em outras palavras, eu vou dizer que o som criado, ele é feito, né? Criado pela vibração e sua vibração gera outras vibrações. Por exemplo, um contrabaixo tem a sua fundamental em 80 Hz. Logo, teremos a vibração vezes 2, vezes 3, vezes 4, etc. Logo, nesse contrabaixo, teremos o primeiro harmônico, né? a subvibração em 120 Hz. Depois teremos a terceira vezes 3 em 160 Hz. E assim por diante. Resumindo, que isso é importante ter isso na cabeça. As frequências dos harmônicos são sempre múltiplas da fundamental, ou seja, cada harmônico corresponde à frequência fundamental multiplicada N vezes, vezes 2, vezes 3, vezes 4, 5 e assim por diante. Esse conhecimento dessa lógica vai nos ajudar demais. Eu vou dar um exemplo aqui. Temos um contrabaixo que está conflitando com o vocal e este contrabaixo tem sua fundamental em 80. Como sabemos, será raro, né? Um vocal, porque de cabeça que eu criei agora esse conflito aqui. Um vocal com essa área de atuação. Mas vamos supor que também que está havendo conflito, esse vocal também abrange essa área de 80. Foi sem querer, agora já que saiu, vamos lá, para não ter que editar esse vídeo. O problema não se reside diretamente na fundamental nesse caso. Por quê? O baixo seria o instrumento mais para o grave, o outro mais para, vamos botar assim, grave nessa situação que eu criei aqui. E se eu fosse reduzir a fundamental do baixo, o que aconteceria? Eu estaria matando o som do mesmo e não resolvendo o problema. E como vimos anteriormente, a área, por assim dizer, do vocal, aonde que dá claridade no vocal, né, no mid-range. E nesse caso, nós vamos fazendo a multiplicação dos harmônicos para frente e eu chegaria à conclusão de que a melhor área para que eu pudesse fazer um acentuamento seria entre 2 e 3 kHz, porque assim eu traria o vocal para frente sem afetar o timbre do contrabaixo. Então, eu não mexi. Essa é uma forma que senão eu estragaria o contrabaixo com uma peça importante, eu não poderia mexer. O vocal, nesse caso, eu não poderia mexer, que é uma peça também muito importante. Então, o que eu faria? Não mexeria nas suas fundamentais, e sim nos harmônicos lá na frente, fazendo a multiplicação. Então, eu com essa chave da multiplicação, né, e levando os harmônicos em qualquer outra peça dentro, de duas peças estão conflitando, eu ia dando claridade, ou melhor interpretação àquela peça, usando os harmônicos e não aferindo as fundamentais. Mas lógico, haverá casos, como é o caso de um bumbo que trabalha às vezes junto na mesma fundamental de um contrabaixo, que nesse caso não tem solução. Não adianta eu mexer no harmônico, já que a fundamental, como eu já falei, que os harmônicos nascem da fundamental. Então o que eu ia fazer? Ia ter que, nesse caso, tirar a sua fundamental de uma das peças, no caso, por exemplo, o bumbo, mudaria um pouco esse timbre do bumbo, tirava, quer dizer, dessa área de frequência, liberando assim o espaço para o contrabaixo, e o bumbo trabalharia através de uma sublimação, ou seja, através dos harmônicos dos baixos, incorporando ao bumbo. E você teria que mexer, logicamente, no timbre de um dos instrumentos. Eu preferiria mexer no bumbo, nesse caso, que aí não haveria solução, porque os dois estão trabalhando exatamente, isso é uma hipótese, né, em 80 Hz, mas isso acontece dentro de uma edição. Eu poderia continuar ainda falando, mas eu creio que o básico de tudo eu já expus aqui nesse vídeo. Então eu vou parar por aqui para que esse estudo não se torne cansativo, e muitas pessoas reclamam, né, que se torna, porque é muita informação demais. Então eu estou procurando ultimamente fazer as coisas de uma forma mais rápida, mas sem que saia do foco e aquilo que seja necessário dizer seja dito. Então eu agora não tenho mais nada a dizer, apenas deixar registrado que toda a minha gratidão a você que tem deixado aí embaixo o seu joinha,
que está mostrando que eu estou no caminho certo dos estudos aqui dentro desse canal, a você que manda sua motivação, seja por e-mail ou seja através dos comentários aí embaixo. Olha, a todos vocês eu digo isso perante a Deus, de coração, meu muito obrigado. Essa é a minha melhor recompensa, porque eu não faço isso aqui com finalidade lucrativa. Eu espero todos vocês aqui para o nosso próximo estudo e que Deus abençoe essa nossa família do áudio, dando sucesso, entendimento, comprometimento e que sempre eleve a sua vida profissional a um nível superior. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.